Nós estamos no capítulo 11, que é a intercessão, e nós vamos dar continuidade na história que duas senhoras, uma conhecida do Alexandre, foram procurá-lo através do sono, para que uma das amigas, fosse assistida de alguma forma. E a história que se passa é que o marido dessa senhora que estava inconformada, ele foi encontrado morto. E havia havia definido, tinha sido definido pelos policiais que encontraram que tinha sido suicídio. E ela não acreditava, ela acreditava que tinha sido assassinato. Mas ela tinha uma outra história do primeiro noivo dela, que tinha morrido de suicídio. Então, a história está se desenrolando por aí. E aí a gente parou aqui. Que ele não tinha dívidas, não tinha motivos, né? O que ela falava para tirar a própria vida. Então, a gente começa daqui. Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas sabia equilibrar com decência, desculpa, com decência a despesa doméstica e a receita comum. Não. O companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Mas, em sua generosidade feminina, Esther, em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém, não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro, no sentido de obter-lhes as notícias diretas e fazer-lhes sentido o carinhoso interesse do lar, em vista dos filhos pequenos e de dois velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras, uma viuvez inesperada. Todavia, acrescentavam em pranto, estava disposta a trabalhar e consagrar-se aos filhinhos, recomeçando a vida. Mas antes disso, desejava algum conforto para o coração. Anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para conformar-se. E no fim de longa e sentida exposição, rematava lacrimosa, dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer que terá sido feito de Raul, quem o teria assassinado, por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor, internava-se através das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas com as perguntas intempestivas, assumir a atitude paternal, carinhosamente tomou as mãos da interlocutora, respondendo-lhe: tenha calma e coragem, minha amiga. Nesse momento, não é fácil esclarecê-la. É imperioso se indicar com cuidado, a fim de solucionar o problema com o critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força do raciocínio do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se a fé sincera. Confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos em torno do acontecimento e despediram-se, mais tarde, com palavras de gratidão e conforto. A sós comigo e sentindo,
talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou. Nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos, e pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio, com trabalho legítimo, é uma lei para todos os planos evoluídos. Mas, sorrindo paternalmente, acrescentou: entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na cruz, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. Vou só fazer um pequeno comentário. É interessante que ele relata, né, o quanto nós temos a curiosidade, parece que alivia você saber o porquê das coisas. E aí ele vai dizer assim, tenha fé, se refugie na oração. É muito interessante isso, né? Porque, às vezes, quando as coisas acontecem de uma forma tão abrupta, você fica sem chão e fica sem saber, querendo saber o porquê, né? O porquê que aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu comigo, né? Por que eu estou passando por isso? Mas são tantas circunstâncias, né, que podem advir qualquer coisa, e aí ele vem e abra seu coração, tenha fé, ore, alcance o alto, né? Interessante isso, de uma forma carinhosa. Entrego, confio, aceito e agradeço, né? A gente tiver essas palavrinhas aí. Eu tenho essa oração comigo sempre. Tenho até no meu celular, às vezes não está mais, eu abro. Mas é isso. É você aceitar e agradecer. Agradecer as oportunidades, mesmo que a gente não saiba o porquê daquele tipo de oportunidade, né? Nem sempre as oportunidades são agradáveis, porque a gente acha sempre que as oportunidades são agradáveis, mas tem um aprendizado por trás de tudo, e que às vezes a gente tem que se forçar a ir naquela direção, né? Tentar fazer o nosso melhor. Vou continuar. No dia imediato, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Como poderei, não seria, não, desculpa, como ponderei, não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado através de nossos poderes mentais? Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldades, observando-se posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva. O instrutor, todavia, sem desprezar minha ideia, considerou: sem dúvida, esse é o método mais fácil, e em muitos casos devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos, concedendo à nossa irmã Esther algo do nosso tempo. Conceder tempo é sempre tão bonito, né? Você doar o seu tempo. É o que você tem de mais precioso aqui na Terra, é o tempo. E as pessoas, tantas vezes, não querem ceder 1 minuto para escuta, 1 minuto para leitura, 1 minuto para o outro, para qualquer coisa, para estar do lado só. Pode falar. Desculpa, eu não vi quem foi, mas pode falar. O que acontece? Isso aqui, realmente, como ele fala aqui, que poderia chamar o Raul para fazer uma consulta com ele, para saber o que aconteceu, né? Mas não se esqueça que, pelo menos eu vejo assim, tá?
que ele desencarnou há pouco tempo. E aí, o que acontece? Ele tem os defeitos. Então, ele pode mentir. Por isso que ele tem que fazer esse serviço, tal como acontece aqui na Terra, que acontece um assassinato, alguma coisa assim, claramente tenta até destruir as provas. Tal o fato aqui que ele está fazendo. Por isso que ele tem que fazer todo, pelo menos eu vejo assim, tá? Ele tem que fazer todo esse serviço paralelo, não indo diretamente ao Raul, porque ele pode mentir, né? É isso só. Como quem não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu, mais uma vez, que, como na Terra, o serviço de colaboração fraternal, está aqui no plano dos espíritos, reclama esforço, tolerância e diligência. A casa da pobre viúva localizava-se em uma rua modesta, e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior. O que observei sem dificuldade pelo movimento de entrada e saída, antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Entretanto, sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções, desculpe, eu li errado. Entretanto, sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família, constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições, num almoço muito simples. Entretanto, um fato, até então inédito para mim, feriu-me a observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto, como se estivessem tomando alimento por absorção. Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa? Alexandre replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância, sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesa de paz do espírito. Isso é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Após ligeira pausa, em que fixava compadecido a paisagem interior, prosseguiu. Os que desencarnaram em condição de excessivo apego ao que deixaram na coxa, neles se encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantém ligado à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Mas chegam a alimentar-se, de fato, utilizando mesmos acepipes de outros tempos? Indaguei, espantado, ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Alexandre sorriu e acrescentou: tanta admiração, somente por vê-los tomando alimento pelas narinas, e nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos, viciados em sensações fisiológicas, encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. No entanto, ponderei, parece desagradável tomar refeições, obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos, e, mormente, desconhecidos da espécie que temos sob os olhos. Mas você não pode esquecer
traduziu o orientador. Porque não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm por suas pesadas vibrações de apego doentio. Alexandre pensou um momento e continuou. Admitamos, contudo, a sua hipótese. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características e circunstâncias de que cada espírito tem as companhias que prefere. E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou. A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador irão partilhar-lhe serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida. E os orientadores de iluminação espiritual aproximar-se-ão, lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas, que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Muito interessante isso que eles falam, né? Muitas vezes você está numa mesa e os assuntos são diversos, né? Dependendo de onde esteja, vai ter maledicência, vai ter falatório, vai ter vai ter julgamento, vai ter todo esse mise-en-scène que eles falam nesse texto. E o quanto é interessante da gente manter um equilíbrio, né? Manter conversas mais elevadas, coisas mais dignas de serem conversadas à mesa, até que você está recebendo o alimento, você está provendo a sua sustentação física, e que também seja uma sustentação espiritual, através de um bom diálogo, de uma boa conversa. Claro que também não dá para ser uma coisa, enquanto estamos encarnados, ainda não pode ser uma coisa tão rígida, né? Pode ter as brincadeiras, mas está sempre com esse pensamento de coisas muito indigestas não serem conversadas ali naquele momento, e a maledicência e julgamentos serem deixados de fora. Continuar. Indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou. Aqui, os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Ouça você o que fala. Agucei meus ouvidos e, com efeito, observei que a conversa era das mais lastimáveis. Nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo, exclamava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade, agora chegamos à velhice sem recursos para enfrentar a vida. Somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! E enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, o ancião fazia cor, é verdade, para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades, vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas.
abraçando-se ao velho com fervor. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada: de fato, nossas provações têm sido cruéis, entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular. De olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite, de modo vago, acentuando: graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abraçou o coração, que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores destes últimos dias. Oh, como eu me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz. Ora, mamãe, conte-nos, exclamou a filhinha de 7 anos presumíveis, que até ali se mantiveram em silêncio. A senhora, de bom grado, comentou: minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência, e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de mim repreender, acolheu-me bondoso e, revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim. Ó médico abnegado! Inegavelmente, levantei-me hoje com outro ânimo. Chega a ser emocionante, né, esse trecho. Estejamos confortados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com um trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes, enquanto os velhinhos calavam a amargura que lhes era própria. Desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados sem luz, que se movimentavam no recinto, de maneira a palestrar com eles, sondando-lhes as experiências, mas Alexandre dissuadiu-me. Seria perder tempo, disse. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui noutra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. No momento, nosso objetivo é diverso. Precisamos obter informações sobre Raul. Além disso, se nos valêssemos da hora, a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações, sem proveito construtivo. E revelando reduzido interesse pela conversação dos encarnados, em vista do objetivo essencial do momento, considerou: procuremos algum de nossos irmãos visitadores. Temos necessidade de informações iniciais para dar uma afeição imediata ao nosso trabalho intercessório. Porque Alexandre demandasse outros aposentos, deixei igualmente a modesta sala de refeições, embora desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Meu amigo é visitador em função ativa? Sim, para servir, respondeu atencioso e interpelado. O orientador expôs-lhe com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. Então, o irmão visitador explicou-se razoavelmente. Conhecera Raul de perto, auxiliando-o, muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual.
Todavia, não pudera, nem ele, nem outros amigos, evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Suicídio? Interrogou Alexandre, procurando informar-se de maneira completa. A viúva acredita em assassino. Entretanto, ponderou o novo amigo. Ele soubera dissimular com cuidado, meditara muito tempo o ato infeliz, e no último dia fizera a aquisição de um revólver para fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância depois de utilizá-la, cautelosamente para evitar as impressões digitais, e desse modo conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo-os supor que tivesse sido doloroso crime. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Indagou Alexandre, paternal. Sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vista das condições da morte voluntária, fria, deliberada, não foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Parecíamos em serviço. Não, desculpa. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo, quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou facilmente, em virtude da harmonia de forças perversas. Como pode compreender? Não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra que o carregaram por aí. O instrutor parecia satisfeito com as elucidações, e quando vi que se dispunha a terminar a palestra, ousei perguntar: mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? Não, explicou Alexandre tranquilamente. Indagaremos do próprio interessado.